Nos braços do Pai eu venho buscar refúgio, abrigo, consolo e paz. Nos braços de Deus, no colo do Pai, nenhum mal me alcançará. Eu já posso ouvir sua voz me chamando pelo nome, me tirando da escuridão e abrindo os braços pra mim. Vem pra mim, perto quero você, vem pra mim. O alto preço eu paguei por você, meu sangue te dei. Vem pra mim, feridas sararei. Vem pra mim, deixa tudo e não olhes pra trás. Minha recompensa é você. Estamos de volta com o programa Coração Jovem. Deus abençoe você que está nos acompanhando aqui pela Rede Século 21. Hoje o nosso tema, Coração Jovem, é Aqui se faz, aqui se paga. Estamos falando de qualidade de vida, né, de bem-estar, de cuidado que a gente é chamado a ter com a nossa vida, gerenciando a nossa vida com tantas coisas, né, a importância de ter esse cuidado com a nossa vida de uma forma integral. Por isso a gente falou aqui de uma forma mais rapidamente, né, sobre o que é esse gerenciamento, esse cuidado com a vida, incluindo a parte da espiritualidade. Mas nós queremos nos aprofundar mais quanto a isso. Então, fizemos uma pergunta aqui no nosso Face que eu quero trazer aqui algumas respostas. Como você se cuida para ter uma boa qualidade de vida? Aqui nós temos a resposta da Li, né, da Eliette. Deus abençoe. Bom, penso nos mínimos detalhes em cada atitude que tomo diariamente. Procuro andar corretamente com tudo e com todos para evitar chateações, pois quando algo não sai como eu planejava, eu fico chateada. Em relação à saúde, nisso eu sou um pouco falha, mas estou fazendo o possível para melhorar. Com certeza, Eliette deve estar agora tentando se cuidar mais ainda, porque além disso tem uma vida nas mãos, né? Que é o João Pedro, recém-nascido. Deus abençoe você, viu? Enfim, olha, como fazer tudo isso, como cuidar, né, da nossa vida dessa forma. Então, a Eliette disse aqui a maneira como ela cuida, e eu quero então perguntar para a doutora Ana Carolina, quais seriam as coisas práticas que a gente poderia fazer, não só o jovem, mas todas as pessoas que estão nos assistindo, para poder gerenciar melhor a sua vida. A gente fala às vezes do sono, de tantas coisas, tudo isso tem valor. O que a gente pode fazer de forma mais prática para cuidar da nossa qualidade de vida? Padre, eu acho que o ideal é a gente sempre pensar nas ações de base. Então, por exemplo, socialmente, qual é uma ação de base que nós temos? É a família, são amigos mais próximos, né? São atividades sociais. E a gente tentar cuidar para que a gente mantenha essa. Porque, na verdade, na correria do dia a dia, às vezes nós deixamos mesmo de lado. Né? Esse é um aspecto, quando a gente pensa na questão social. Nas questões do trabalho, eu tenho administrado, não só o tempo, mas assim, as minhas demandas, eu acho que demandas na execução, no planejamento e no desenvolvimento, porque isso também é importante, porque às vezes a pessoa ela mergulha muito ou no planejamento ou só na execução e esquece da busca de desenvolvimento profissional. Isso frustra muito e aí em algum momento a qualidade de vida laboral vai ficar pensa. Verdade. Né? E falando que pensando em trabalho, a gente também está pensando para aqueles que não trabalham no estudo. Sim. Né? E para aqueles que já se aposentaram em atividades. Porque às vezes a gente pode fazer uma atividade, ainda que voluntária, ou um hobby, exercer um hobby, e aí trabalhar nesse sentido. Porque não é porque a pessoa hoje tem mais idade que ela não precisa cuidar da qualidade de vida, muito pelo contrário. Ela precisa manter esse cuidado, porque isso vai fazer com que ela viva melhor. Né? Nas questões da saúde, eu estou cuidando daquilo que não é tão bom na minha saúde? Eu estou cuidando daquilo que eu ingiro? Né? Às vezes a gente
ingere alimentos ou até medicamentos que não são saudáveis, né? Hoje com essa história, né, principalmente os jovens, né, eles frequentam bastante academia, às vezes na ânsia de ter bons resultados, usam de suplementos, assim, sem qualquer cuidado e depois prejudicam a própria saúde. Vão ter consequências. Né? Então, a questão negativas. da saúde nesse sentido, né? Eu desenvolvo a minha saúde, né? Eu cuido das minhas dificuldades, eu faço meus check-ups, cuidar disso. Acho que indo por fatias fica mais fácil, Sim. sabe? E voltando só na questão social, né, que eu falei da família, dos relacionamentos amorosos, porque tem em alguns momentos da vida é gostoso a gente se apaixonar, mas também a gente se apaixonar e viver só na paixão também, e deixar todo o resto, às vezes isso não vai, em algum momento vai descompensar, né? Vai descompensar na vida familiar com os pais, com os irmãos, com os amigos, enfim. Né? Isso também é algo bem cuidadoso. E na saúde, voltando à questão saúde, né? A questão do sono. A gente falou da ingestão, a gente falou do exercício e a gente também tem que cuidar, né, dos exames e dos check-ups da vida, mas também do sono. As pessoas hoje não dormem muito bem. Ou alguns fogem para dormindo muito, outros fogem de dormir. Exatamente. Né? Então esse equilíbrio é muito importante também, sabe? Então, assim, se a gente vai por esse lado e cuidando sobre cada aspecto, fazendo essa avaliação e cuidado, eu penso que é a melhor forma da gente trabalhar, vigiar, né? Monitorar, né? No sentido, acho que melhor monitorar, né, padre? A nossa qualidade de vida e promover qualidade de vida para a gente, para quem está por perto também. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala disso, que talvez assim o ponto inicial da questão da qualidade de vida é o que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos refletir como está a nossa vida, né? Olhar, fazer uma avaliação. E às vezes para isso é importante a vida da comunidade, das pessoas que estão perto de você. Quando eu falo comunidade, eu não falo só igreja, né? Eu falo as pessoas que estão no nosso convívio. Porque às vezes o esposo, a esposa, alguém procura até incentivar ou dizer, olha, você precisa tomar cuidado, ó, precisa ver isso. Geralmente para a juventude é mais, eu vejo, né, os pais falando dessa questão do sono. Tem aquele que, claro, foge para dormir demais, especialmente no final de semana, mas tem aquele que pelo ritmo não dorme e acha, eu sou jovem, eu dou conta do recado. E o pai e a mãe falam, precisa dormir, precisa descansar, não dá para ser nesse ritmo, né? Existem muitos cuidados a serem tomados. Tem um VT que vai nos ajudar um pouquinho também nessa reflexão. Vamos ver? Oi, meu nome é Isabel e eu queria saber, quando a pessoa sem perceber não se cuida, como que eu posso ajudar ela? Isabel, agradeço a sua pergunta e a sua participação. Acho que isso acontece com muita frequência. A gente, quem está de fora, eu acho que é mais fácil até perceber, às vezes, uma falha no cuidado que a pessoa tem consigo mesma. A gente também, às vezes precisa, eu como padre, eu vejo que isso acontece muito. Das pessoas falarem, padre, o senhor tem que cuidar disso, o senhor tem que cuidar daquilo, porque a tendência é eu olhar como ajudar o outro. E aí a gente corre o risco de não olhar como se ajudar, como se cuidar, e a gente vai cometendo falhas nesse sentido. Então eu passo a pergunta para a doutora Carol. Como que a gente faz, né? Se uma pessoa, a gente percebe que ela precisa de ajuda e ela não compreende, além de falar, o que a gente pode ajudar, né? Claro que ser sincero ajuda, mas como a gente pode ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade de vida dela? Claro que depende muito, né, do prejuízo que a pessoa está tendo, né, padre? Essa é uma pergunta bem ampla, mas acontece que nem eu vejo assim, às vezes eu recebo mães desesperadas com déficit de algum filho. E aí, às vezes, ela fala, ele precisaria, ou ela precisaria vir para a terapia, para se conscientizar, para melhorar o posicionamento frente à vida, né? Então, muitas vezes a gente tenta trabalhar com essa pessoa, junto com essa pessoa, ou não, eu faço mesmo uma orientação e ela vai seguindo e quando ela precisa retomar, ela retoma. E às vezes a pessoa até chega a vir para a terapia e fazer o seu acompanhamento. Mas o fato existe um limite, porque a única pessoa que é responsável pela própria vida somos nós mesmos. Sim.
Isso é muito Eu acho importante que esse é um bom entender. começo da conversa. Olha, eu posso te ajudar, né? Se você não gosta de se exercitar, você não quer que eu vá com você, você não quer participar junto comigo, convidar a pessoa para participar junto, é uma coisa boa, mas não é o que vai resolver muitas vezes, né? Então, o convite, ou aquela pessoa que não pode ingerir alguns alimentos, então meio que não coloca aqueles alimentos na casa, disposição. né? Por exemplo, o diabético não ter doce em casa. É principalmente no começo, quando a pessoa recebe o diagnóstico, é uma forma de ajudar a pessoa, né? Da mesma maneira, frequentar, né, aquela pessoa que eu sou muito tímido, tenho muita dificuldade social, e acompanhar a pessoa a grupos de convivência, sejam eles quais forem, é uma forma de ajudar. Mas não é o que vai resolver, isso eu acho que é muito importante, porque senão aquela pessoa que está predisposta a ajudar, ela acaba achando que ela é responsável Sim. pela qualidade de vida do outro, e não tem como ser. Só esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode convidar a mexer, mas existe um limite, existe um tempo de reação das pessoas, né, e de maturação da ideia, sabe? E isso é muito importante. Respeitar é muito mais importante, às vezes, do que o próprio convite. Sim. Né? Eu acho que eu respondi, né, Padre? É assim, exatamente. A gente saber que nós podemos ajudar, mas nunca fazer pelo outro. Não é a nossa função, né? E eu quero aproveitar, entrando nesse aspecto também de ajudar, a gente entende a religião e a espiritualidade como algo que pode ajudar na nossa qualidade de vida, e falamos sobre isso no bloco anterior. Mas, Padre Rodrigo, a religião ela pode ajudar, ela pode contribuir para tudo isso de forma prática, mas também existem riscos, né, da gente às vezes usar como fuga, enfim. O que a gente pode falar nesse sentido da qualidade da religião na qualidade de vida? Aí já seria a religião mesmo, a vivência de igreja. A religião bem praticada, ela vai nos ajudar numa qualidade de vida. Agora, a religião, ela pode funcionar, e ela funciona para muitos como uma fuga, um lugar de refúgio. A nossa primeira missão é dentro de casa. Nossa igreja primeira é a doméstica. E nós percebemos que algumas pessoas, elas fogem da família para dentro da igreja. E aí começam as críticas, né? Você vive lá dentro da igreja, eles falam na barra da saia do padre, né? Ai, tristeza. Dá mais atenção para a igreja do que para casa. É muita reunião, muito compromisso. É claro que existem trabalhos que vão nos exigir mais. É claro que existem trabalhos que vão exigir que fiquemos mais tempo dentro da igreja nos dedicando a ela. Mas de forma alguma Deus deseja, ou um padre pode incentivar, que uma pessoa deixe todas as outras áreas da sua vida em segundo plano para que ela viva só para a igreja. Se ela quiser viver para Deus o tempo inteiro, deveria procurar a vida religiosa. Isso. Né? Porque ser consagrada, o sacerdote. Mas, mais uma vez, é o equilíbrio. Eu vivo na igreja, aquilo me faz bem. A igreja deve melhorar. Acho que resumindo é isso, né? Eu vou na igreja, eu me abasteço, eu me reestruturo, eu dou também um pouco do meu ser, do meu eu, do meu tempo, para que o meu irmão também encontre vida, para que a minha comunidade fique melhor, mas é o começo da missão. Eu me abasteço para ir para casa e fazer as coisas do jeito certo. Para o meu trabalho, ela me redireciona, né? Agora, se eu quiser viver dentro da igreja, pode ser uma fuga. Pode ser. Não estamos dizendo aqui, é importante, claro, que seja uma fuga, é uma fuga e pronto. Porque, graças a Deus, nós temos pessoas, né, famílias, né, que se comprometem de uma forma muito intensa com a vida da igreja. Mas a gente até acompanhando, às vezes, alguns casais ou algumas famílias que participam de uma forma mais inteira, mais completa na vida da igreja, a gente sempre diz, olha, tem que ter cuidado, tem que ter o tempo do lazer, o tempo de estar juntos, o tempo até de família propriamente dita, né? Na verdade, todos nós precisamos ter esse cuidado conosco. Para que exista uma convivência sadia, tem que haver convivência. Então, tem que ter esse tempo de estar juntos, né? Não só diante de Deus, também diante de Deus, prioritariamente diante de Deus, aquele que tem uma vida de igreja, de comunidade, mas é preciso também a gente cuidar para que tenhamos todos os outros convívios da vida, até mesmo com quem não é da igreja. Às vezes diz assim, não pode. Não, é importante você ser luz e também entender que todo mundo tem algo a oferecer. E é assim que a gente evangeliza também, é assim que a gente faz o bem. A nossa intenção com o nosso programa Coração Jovem sempre é essa,
trazer a importância da espiritualidade, ter Jesus como centro e de entender que Jesus quer que nós conheçamos a nós mesmos. Ele vem revelar o ser humano para si mesmo. A vontade de Jesus é que tenhamos vida em plenitude, uma vida plena. Para que tenhamos vida plena, precisamos conhecer, entender, compreender melhor a nossa vida e entender melhor as nossas coisas. E quando a gente fala dessa qualidade de vida, eu lembro que em algumas vezes nós falamos sobre até alguns exercícios, né? Ou de respiração, ou de relaxamento, algumas coisas que podem nos ajudar. Então eu queria pedir novamente isso. Eu vou pedir para a doutora Ana Carolina, né, que nos ajude um pouquinho nesse sentido. Existem coisas mais práticas que nos ajudem? Porque às vezes a gente enxerga as pessoas assim. Eu tenho até um certo costume, né, de mexe o pescoço para lá, mexe para cá, para tentar dar uma relaxada. Tem algumas coisas que podem nos ajudar nesse sentido? Para favorecer o relaxamento, é importante inspirar pelo nariz, pelas narinas, né, em 3 tempos vagarosos. Então é bem isso mesmo. Imagina você contando 1, 2, 3. Segura, né, em 2 ou 3 tempos e solta o ar bem devagar. O mais importante é que tanto a inspiração como a expiração, elas precisam ser vagarosas. E o ideal é a gente jogar esse ar inspirado não aqui para a região peitoral, e sim para a região abdominal. Porque assim a gente garante o que é chamado de respiração diafragmática. Dizem, né, os estudos e tudo mais, que após 60 respirações profundas, todo o nosso corpo está renovado em termos da oxigenação. Né? Então, eu acho que eu sempre falo, esse é um exercício muito importante, que às vezes até para dormir, às vezes, estou agitado, vou dormir, não consigo dormir. Deita de barriga para cima e vai respirando vagarosamente e se concentra na respiração. E você vai ver que na hora que você dormir, sua qualidade de sono será outra, porque todo o teu organismo vai estar bem oxigenado e você vai provavelmente acordar mais disposto e mais disposta. É um exercício muito bom. É um exercício que eu às vezes recomendo para os alunos que estão se orientando para as provas vestibulares, até Sim. falo muito isso, porque é quando eles precisam de grande concentração, né, e um certo relaxamento para de verdade se focar naquilo que precisa, né? Então é sempre muito bom. A respiração é um exercício fundamental para todos nós, tá? Então existem caminhos, né, que a gente pode fazer, além do relaxamento propriamente dito, né, de alguns exercícios, enfim. É importante a gente procurar. Hoje existem muitas maneiras, né, pela internet, por diversos caminhos, de procurar algo adequado, realmente, né, de confiança, né, com crédito, um site que tenha crédito, e procurar cuidar mesmo de algumas coisas que a gente possa fazer nessa área de relaxamento, de respiração. A respiração aqui, até para quem canta, a gente sabe do valor dessa respiração diafragmática, a força que dá e o risco que é a gente... Aquela puxada de ar só para... Às vezes a gente acha que está achando força, mas na verdade nós não estamos achando, está trazendo para o peito o ar de uma forma ruim, né? Inadequada. Enfim, são vários critérios, várias maneiras, mas uma delas nós vamos fazer para ajudar na nossa qualidade de vida, que é rezar. Então daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, nós teremos o nosso momento de oração. Quero convidar você a estar conosco, a permanecer conosco e a sempre acessar lá o nosso site, rs21.com.br/Coração Jovem, tá bom? Então a gente volta já já, ficamos de música, daqui a pouquinho estamos de volta. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar que quem espera vê além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de